Olá, bem-vindo ao canal Olhar Livros e HQs. Eu sou Ana, psicóloga. Hoje eu vou apresentar esse calhamaço aqui. É Hombre. É uma obra espanhola, escrita por Antônio Segura, nos desenhos de José Ortiz, da editora Figura. Eu vou ler um pedacinho bem das primeiras páginas para vocês saberem o que é Hombre, para quem não conhece, ok? Vamos lá. Foi como se de repente alguém houvesse resolvido cancelar a experiência da qual a humanidade fazia parte. Em 1998, os Estados Unidos da América do Norte tinham levado a sua bandeira até Marte, num voo tripulado, enquanto na Lua se desenvolviam lentamente as cidades subterrâneas de Lenin e a Luna York. Esses eram os motivos suficientes para a gente sentir orgulho de pertencer à raça humana. Mas os milhares de indivíduos anônimos que morriam diariamente nos países do terceiro mundo, isolados, em sua pobreza, não podiam compartilhar desse entusiasmo. Todos nós sabíamos que estava se produzindo uma carência acelerada de matérias energéticas que a alta tecnologia em que se havia confiado cegamente para substituí-las não conseguiriam gerar. Em 1989, estoura a Sexta Guerra no Oriente Médio e o suprimento de petróleo para a Europa é cortado definitivamente. Paris deixa para sempre de ser a cidade-luz. Londres é aniquilada pelo confronto entre a classe operária e o exército. Ninguém quer morrer de fome numa cidade de que os alimentos são racionados severamente e o exército recebeu ordens de evitar a todo custo que a população urbana invada o campo saqueado, as regiões agrícolas. Para vocês terem uma noção do ambiente, tá? Proíbe-se a circulação de veículos particulares. Toda a gasolina é requisitada pelo Estado. Na Índia ocorre a primeira rebelião da fome. A imprensa ocidental se cala. Todas as notícias são censuradas. No Japão aumenta de modo alarmante o nível de radioatividade e se acusa as superpotências de terra assinado um pacto secreto para bombardeamento às populações. Mais importante da Índia, com mísseis táticos. Na Espanha, diante da negativa dos Estados Unidos de continuarem fornecendo o urânio que alimenta a rede de central nuclear e que produz 80% da energia, ocorre um caos que paralisa todo o país. A América do Norte se recolhe a si mesma como um gigante ferido, abandonando suas zonas de influência. Na Itália, há um golpe de Estado que leva a máfia siciliana ao governo. Em 1990, um vírus mutante da gripe se espalha por todo o mundo. Um mundo em que as grandes cidades estão se tornando guetos de miséria. Foi como se alguém tivesse decidido o fim da humanidade. E as peças foram caindo, batendo-se uma nas outras, até que desmantelar completamente o que chamamos de civilização. Então, aqui eu li para vocês, que é o que desencadeou todo, né, esse ambiente. É um ambiente pós-apocalíptico, tá? Vocês foram vendo que as coisas foram acontecendo, até que a humanidade se tornou um caos, tá? Hombre é um homem, né, que vai falar a narrativa dele nesse caos, tá? Em várias histórias, né, de tudo que ele passou, o que aconteceu com ele, com a família. Eu não vou ler, tá? Porque é enorme. Deixa eu ver quantas
páginas tem isso aqui? 540 páginas, tá? Só que são assim, são inúmeras histórias, todas protagonizadas, né? O protagonista é o homem, tá? Aqui você vai ver até onde o homem pode ir quando ele se vê em situações que ele entende que a vida dele está em perigo. Na maioria das vezes, perde-se todo o vernizinho da civilidade, da humanidade que se conquistou e tornam-se verdadeiramente bichos, tá? É um quadrinho denso, com histórias muito, mas muito degradantes em relação ao que o homem se torna diante das grandes adversidades, tá? Acredito que não é para todos, né? Mas ele é super interessante. Como eu não vou contar as histórias, tá? Eu separei alguns trechos, né? Porque ao longo do quadrinho ele vai nos situando, né? O que está acontecendo aqui no caso, né? Na Espanha, onde ele está. Então, assim, eu vou colocar algumas falas, tá? Para vocês terem até uma noção, né, da narrativa do quadrinho, tá? Então, é diante desses cenários que as histórias ocorrem. Então, aqui, ó, chegou um dia em que as antigas leis deixaram de fazer sentido e a cidade se transformou numa selva, que cada um dos seus moradores teve que escolher seu próprio destino como vítima ou verdugo. Alguns, como homem, decidiram imitar o tigre, como ele. Aprenderam a caçar sozinhos, preocupados apenas com sua própria sobrevivência. Eu vou mostrando algumas cenas e aí depois ele é praticamente todo em branco, tá? Que eu acho que é perfeito. Eu acho que é colorido, não teria, tem umas páginas, algumas páginas coloridas, mas o colorido eu achei que tira um pouco a densidade da história. Eu prefiro, tá, o preto e branco, eu acho que é perfeito para esse tipo de narrativa, tá? Espero que esse quadrinho é enorme e pesado. Aí ele coloca assim em outro trecho: o dinheiro perdeu seu poder, o ouro e os diamantes foram esquecidos. Os carros luxuosos se transformaram em sucata enferrujada. E ninguém lutava pela posse deles. Eram as armas de qualquer tipo, enlatados, cobertores e roupas, remédios, óculos e animais de tração, os novos tesouros que as pessoas da cidade desejavam possuir. Vou mostrar aqui um pouco a imagem para vocês. Ver se eu consigo aqui. Outro trechinho. Aqui ele vai falar só um pouquinho da história dele, mas em outros momentos durante o quadrinho vai se saber o que é que aconteceu com ele, tá? Aí ele encontra um cachorro, tal, resolve ajudar esse cachorro. Aí ele coloca assim: há anos tive um cachorro como você. Estourou a guerra de fome. Um dia meu pai matou ele para a gente comer. Acredite, senti muito, mas nem por isso deixei de mastigar. Tudo foi pro brejo quando a última máquina parou de falta de energia. Os pacíficos e honrados cidadãos se transformaram em feras apavoradas. Amontoados em suas cidades mortas, começaram as matanças, os saques, a fome. Eu tive muita sorte, só comi o meu cachorro. Outros sobreviveram devorando a própria mãe. Mas você não entende nada, só sabe rosnar. Ele estava falando com o cachorro. Outra parte. Sempre nesses... É meio clichê isso, né? Nessas histórias surgem aqueles doidos, os salvadores da pátria, ou Jesus, aqui no caso o Moisés. Então, numa das histórias, eles sim, com um monte de pessoas que estão liderados por um homem, que não acredita no poder das armas, ele acredita que ele é escolhido,
ele vai salvar todo mundo. Então ele manda as pessoas para campo minado, assim, não vai acontecer nada, o meu poder vai salvá-los. E o homem está questionando essa loucura. Aí ele coloca aqui, porque quando ele oferece armas, o cara fala que eles não precisam de arma, o poder está nele, portanto o poder dele vai proteger. Aí o homem fala, o tal do Moisés começa a rir e o homem fala, posso saber por que rir? Aí ele coloca, nenhum dos meus terá que empunhar uma arma, confia em mim, sou escolhido do Senhor. Meu Deus me falou, ele lançará 7 pragas contra os exércitos, abrirá uma passagem para mim no alambrado, ele nos cuidará no deserto, foi o que prometeu. Aí o homem fala, aquele homem estava louco, era um pobre fanático alucinado, e todas as pessoas que acreditavam nele iam ser massacradas inutilmente. E a fala do Moisés, eu, Moisés, fui escolhido entre todos os homens como o salvador do povo. Eu cuidarei de vocês à terra prometida. Eu guiarei vocês à terra prometida. Sempre a mesma coisa, né? E aí ele mais um trechinho. A civilização que conhecíamos sucumbiu ao caos. A escassez de materiais energéticos, as guerras constantes, a fome, o egoísmo das nações, a própria cegueira dos homens, haviam enterrado toda a humanidade sob uma camada de lixo e destroços. E neste mundo novo, só os mais fortes, os mais cruéis, haviam aprendido a sobreviver. Vamos ver o que é que eu separei aqui. Aí eles estão falando, ele fala assim, um dos homens um pacífico, porque existe algumas pessoas, poucos, mas existe algumas pessoas pacíficas e que ainda lutam para não perder esse verniz da humanidade. E aí ele coloca, nós humanos somos animais apenas disfarçados por uma fina camada que chamamos civilização ou cultura. Somos o que nos ensinamos a ser. Se desaparece a educação da própria espécie, voltamos rápido ao princípio, ao uivar para a lua. Tarzan, o rei dos macacos, era uma farsa, a garota é a única realidade. Outro trechinho. E aqui eu acho interessante isso aqui. Não sei para quem gosta, né, como eu, desses filmes apocalípticos, quem assistiu Resident Evil, no último capítulo aparece, né, eles acabam contando realmente como que tudo se iniciou. E a grande questão foi que os maiorais do mundo, né, os ricos, os donos do planeta, se reuniram e acharam que já tinha muita gente. A população ia acabar destruindo com todas as reservas naturais do planeta. E eles não podiam deixar que isso acontecesse. A Umbrella, que era uma empresa de tecnologia, desenvolveu um vírus, só que eles ficariam, no caso, no subterrâneo da Umbrella, onde ninguém teria acesso. Eles soltariam o vírus e ele se espalharia e ele mataria milhões, alguns sobrariam, inclusive eles, para governar naquilo que sobrou, porque o planeta, sem o homem, ele se regenera. Ele não precisa do homem para sarar, para se regenerar. É só não ter o homem, ele volta ao seu estado natural. Só que eles se ferraram, né? Porque o vírus acabou também atingindo eles. Aqui é a mesma coisa. O que aconteceu? Os maiorais, o que eles fizeram? No subterrâneo, fizeram câmeras de hidrogenia e ficaram lá. Então, assim, vamos ficar congelados, né? Na hora que todo esse caos, na hora que praticamente a população for erradicada, né? Claro que alguém ficaria ali, né? A gente acorda e vamos tomar conta do mundo, porque com certeza ele, com uma falta de humano, né? Ele se regenerou e muito, só que não deu certo.
com todas as explosões, terremotos e com todo aquele caos, um senhorzinho descobriu. E eles passaram a ser o suprimento de carne. Entendeu? Ele coloca assim, ó, não se resignaram a morrer como os demais, queriam ser eternos e foram metidos nesses cilindros para serem ressuscitados quando a ciência vencesse a velhice e as doenças. Vou mostrar para vocês. E aí ele coloca, por seu egoísmo, por sua ânsia de lucro, o mundo naufragou na miséria. Eles viviam da gente, então eu disse, agora os famintos vão viver da carne de vocês. O bom é que, pelo menos na ficção, eles sempre se ferram, né? Pelo menos na ficção. Aqui é uma das partes, ó, coloridas. Depois eu até... Ai, essa parte aqui é tão violenta. Vou mostrar só um pouquinho, tá? Porque o colorido deixou mais violento ainda isso. Aí eu vou colocar assim. Ele coloca, né? A filosofia daquela gentalha, de um grupo que ele achou, tá? Era muito simples. Todos nós humanos tínhamos permitido que os políticos, militares e demais safados acabassem de aniquilar a bendita humanidade. Estávamos entrando numa nova era de barbárie, quando sobreviver era a única coisa importante, custasse o que custasse. A gente tinha se transformado em feras, e para comer as feras caçam qualquer animal, até a sua própria espécie, se necessário. Não vou mostrar essa página não. Vou mostrar essa aqui, colorida, que é menos violenta. Então tem umas histórias, umas 5 ou 6 histórias, bem no meio do quadrinho, que são coloridas. Mas eu, como eu disse, eu prefiro o preto e branco, porque aqui também... tem muito mais, tem umas 10 histórias coloridas. Eu acho que o colorido, ele tira toda a urgência, né? Toda a escuridão do que é demonstrado aqui. Eu prefiro, principalmente, nesse tipo de história, o preto e branco, eu acho que fica melhor. A última fala, tá, pessoal? É nos momentos mais críticos e obscuros da história da humanidade que aparecem os verdadeiros líderes, os homens de vontade de ferro, que com sua energia e sua carisma arrastam atrás de si os espíritos fracos e hesitantes, proporcionando a eles a confiança, o fanatismo e a crueldade necessários para lutar a qualquer preço por um futuro melhor, sempre quimérico, mesmo à custa de perder a própria humanidade para se transformar em cachorros loucos. Então, esse aqui tem uma da parte... Deixa eu mostrar mais algumas. Mas é assim, é um terreno desolador, né? É só sofrimento. Tem alguns personagens mais humanos, né? Mas a grande maioria é bicho mesmo, entendeu? É tudo pela sobrevivência, não tem lealdade, não tem amorosidade, não tem nada. Na grande maioria, tá? Tem algumas histórias que existe aí um certo verniz. É isso. Pra quem gosta, ó, ele é enorme, pesado pra caramba, tá? Tem quase 600 páginas de histórias. Eu li esse quadrinho em 2 semanas, porque ele é muito pesado. Então eu lia 2, 3 histórias e acabava ficando assim muito... Mas porque não é um quadrinho para você ler assim, numa tacada. Ele tem mensagens que eu acredito que são importantes e que infelizmente estão muito próximas da gente, tá? Então, assim, para quem gosta, né, de, entre aspas, desgraceira, né? Esse quadrinho, ele é um deleite, tá? Muito interessante, perfeito, as histórias são impressionantes de vocês verem, de nós vermos como que o ser humano se comporta diante da periculosidade, diante da necessidade e diante de poder sobreviver, né? Ok?
E aí, quem tiver interesse, eu acredito que quem gosta do tema vale muito a pena, tá? E é isso. Nos vemos no próximo olhar.